cultuá-lo. Ele está aqui. Ele é o motivo de nós estarmos aqui, de termos saído da nossa casa num domingo. O Senhor é a razão. Ele é adorado. Ele está entronizado, um alto e sublime trono. Mas Ele vem até nós e Ele recebe o nosso louvor, a nossa adoração, e Ele tem prazer nela. Aleluias. Você já agradeceu ao Senhor hoje por Jesus Cristo? Talvez nós já tenhamos agradecido ao Senhor por acordarmos, por estarmos vivos, por sermos saudáveis, embora pequenas coisas possam estar nos atingindo, uma gripe, uma alergia. Mas o maior presente que recebemos do Senhor, a nossa salvação, a nossa redenção. E hoje nós temos livre acesso ao Pai. Por isso, Senhor, nós estamos aqui. Estamos aqui, Senhor, para te cultuar. Estamos aqui, Senhor, porque o Senhor se fez o sumo sacerdote para nós, vertendo o seu sangue na cruz. Uma cruz, Senhor, doída. Um momento doído para ti. Não foi bonito, mas foi um momento triste, onde o Senhor foi rasgado. O Senhor foi moído pelas nossas transgressões, pelas transgressões de toda a humanidade. E nós, Senhor, fomos atraídos a Ti. E por isso, ó Deus, por morrermos contigo, nós podemos viver contigo também, Senhor. Então, ó Deus, que cada um de nós aqui, não importa, Senhor, a forma com que nós estejamos, possamos Te adorar, possamos, Senhor, Te agradecer. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, tenha livre acesso aos nossos corações, para que a palavra libertadora nos liberte nessa noite. Para que o Teu Espírito Santo vivificador vivifique as nossas almas, Senhor. Para que o Teu Espírito tenha, Senhor querido, venha tocar o nosso espírito. E nós possamos, Senhor, sairmos daqui com uma experiência a mais contigo, Senhor. É a nossa oração, recebe o nosso louvor, receba, Senhor, o nosso culto e fala conosco, Deus, porque precisamos de Ti. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé. Aleluia. A mensagem do Senhor, aleluia, é cheia de perdão e amor. Cristo salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Olhai, pois Ele vem, confiai só em Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Vossa culpa já levou, aleluia, Jesus a satisfez na cruz. Sua vida já entregou, aleluia, para nos apresentar a Deus. Olhai, pois Ele vem, confiai só em Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Sua graça nos ganhou, aleluia, eterna vida lá nos céus. Confiai só em Jesus, aleluia, convertei-vos hoje mesmo a Deus. Olhai, pois orai e vem, confiai só em Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um
salvação, aleluia. Segui os passos do Senhor, proclamai o seu perdão, aleluia. Exaltai o grande Redentor. Olhai, pois virei, confiai só em Jesus. Ele salva o pecador, aleluia. Salva até por meio de um olhar. Nossa culpa já levou, aleluia. Jesus a satisfez na cruz. Sua vida já entregou, aleluia, para vos apresentar a Deus. Olhai, pois virei, confiai só em Jesus. Ele salva o pecador, aleluia. Salva até por meio de um olhar. Ferido, aflito, quando você pensa que não tem força para orar, um olhar, basta um olhar, olhe para o Senhor, aí no seu pensamento e clame, e o Senhor virá ao seu encontro e vai te salvar. Ele já levou a nossa culpa para nos apresentar a Deus. Amém? E os remidos são parte do povo a quem Deus libertou. Amém? Glórias ao Senhor. Tem mais alguém gripado como eu que não está dando para falar? Então, glórias a Deus. Amém. Aleluias. Alegria. Celebração no arraial do Senhor. Nós somos um povo a quem Deus libertou. Verdadeiramente somos livres, pois somos comprados por seu grande amor. Sim, Cristo nos resgatou. Nós somos um povo a quem Deus libertou. Verdadeiramente somos livres, pois somos comprados por seu grande amor. Sim, Cristo nos resgatou. Tirou-nos a mão do inimigo e nos trouxe a um lugar de glória, onde temos constante abrigo, onde temos garantida a vitória. Nós somos um povo a quem Deus libertou. Verdadeiramente somos livres, pois somos comprados por seu grande amor. E Cristo nos resgatou. Nós somos um povo a quem Deus libertou. Verdadeiramente somos livres, pois somos comprados por seu grande amor. Em Cristo nos resgatou. Tirou-nos do império da escuridão e nos trouxe ao seu reino de luz. Um reino de paz, alegria e perdão, do qual nosso rei é Jesus. Nós somos um povo a quem Deus libertou. Verdadeiramente somos livres, pois somos comprados por seu grande amor. Em Cristo nos resgatou. Nós somos um povo a quem Deus libertou. Verdadeiramente somos livres, pois somos comprados por seu grande amor. Em Cristo nos resgatou. Nós somos um povo a quem Deus libertou. Verdadeiramente somos livres, pois somos comprados por seu grande amor. Em Cristo nos resgatou. Tirou-nos do império da escuridão e nos trouxe ao seu reino de luz. Um reino de paz, alegria e perdão, no qual nosso rei é Jesus. Nós somos um povo a quem Deus libertou. Verdadeiramente somos livres, pois somos comprados por seu grande amor. Em Cristo nos resgatou. Nós somos um povo a quem Deus libertou.
verdadeiramente somos livres, pois somos comprados por seu grande amor. Sem Cristo nos resgatou. Amém? Glória a Deus. Meu querido, não adianta nenhum esforço, não adianta nada que nós podemos fazer, se não nos entregarmos para Cristo. Você vai continuar andando nas trevas, você vai continuar num reino sombrio, mas todo aquele que se entrega ao Senhor é salvo e faz parte de um novo povo. Amém? Amém. Glórias ao Senhor. Aleluia. Vamos cantar a terceira estrofe novamente. Livrou-nos do império da escuridão. A terceira, desculpa, isso, essa daí mesmo. E nos trouxe ao seu reino de luz. Tirou-nos império da escuridão e nos trouxe ao seu reino de luz. O reino de paz, alegria e perdão, no qual nosso rei é Jesus. Nós somos Você e eu um povo a somos quem Deus parte do libertou. povo, o povo redimido em Verdadeiramente toda a somos terra. livres, Aleluia. pois somos comprados por seu grande amor. Sem Cristo nos resgatou. Lai, 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 lai. Veio para os que eram seus, mas os seus o rejeitaram. Mas todo aquele que crê, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluias. Por isso eu quero andar sempre perto do meu Senhor. Sempre, sempre, sempre. Não importa o momento de dor ou alegria. Eu quero estar, Senhor, perto de Ti. Mais perto quero estar, meu Deus, de Ti, ainda que seja dor, que me une a Ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar. Mais perto quero estar, meu Deus, de Ti. As irmãs. andando triste aqui na solidão, paz e descanso a Entramos em mim, Teus braços, Salvador. Teus braços dão. Todos juntos. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de Ti. Os homens. Minha alma cantará a Ti, Senhor, cheia de gratidão por Teu amor. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de Ti. E quando a morte enfim me vier chamar, com serafins nos céus irei morar. Então me alegrarei perto de Ti, meu Rei, perto de Ti, meu Rei, meu Deus, de Ti.
pode continuar orando. Feche os seus olhos e fale com o Senhor enquanto os músicos estão tocando, louvando ao Senhor com seus instrumentos. Pense nisso que você cantou. Sempre você há de suplicar que quer estar mais perto do Senhor. Sua alma canta de gratidão ao Senhor por seu amor bendito todos os dias da sua vida. Será que quando passamos por momentos que parece que estamos andando no vale da sombra da morte, nós não tememos, mas ansiamos estar com o nosso Deus? Será que, Senhor, sonda e conhece os nossos corações, o Senhor que vê o profundo do nosso ser? Fala conosco, ó Deus, para que sejamos teus discípulos, ó Deus. Queremos andar contigo, queremos ser teus servos, queremos, Senhor querido, exalar o bom perfume de Cristo nessa terra, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a invocar a tua presença, invocar o teu nome e testemunhar do teu poder, Senhor. Não apenas de palavra, não apenas lindas canções escritas há tanto tempo, mas que, Senhor, a nossa alma seja escrita, Senhor, hoje uma nova canção, Senhor, uma canção de amor por Ti, ó Deus. Que nós sejamos adoradores que conheçam o seu Deus, que conheçam o Deus a quem servem, Pai. Que tenhamos em nós, Senhor, amor por Ti, pela Tua palavra, Senhor. Sempre de suplicar, mais e mais perto, Senhor, de Ti. Todos os dias, na beira da minha cama, Senhor. Nos momentos difíceis, no meu trabalho, na minha escola, quando as coisas estiverem apertadas, quando todos me acusarem, ou quando eu estiver sendo exaltado, que eu saiba, Senhor, que tudo vem de Ti. De suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de Ti. Aleluia, glórias ao Senhor. Você é digno de louvor e de adoração. O Senhor está sentado no trono, o Senhor reina, o Senhor é soberano. Amém, Jesus. A Ti adoração. Aquele que veio para nos salvar é juiz. E diante do seu trono, seres celestiais o adoram. A natureza, toda a criação se curva diante dele e proclama que Ele é santo e é justo. E Ele virá exercer o seu juízo, porque clamamos até quando? Senhor, os santos clamam, e Ele virá, e Ele é poderoso. E nós nos curvamos diante de Ti já, Senhor, e reconhecemos o Teu senhorio, Pai. Todo glorioso Deus, anjos Te adoram, os céus refletem Teu poder, Teu amor alcança o meu ser. Assentado sobre o trono estás, exaltado sobre todas as nações. Nos unimos a eles, aleluia, para Te adorar, Senhor. Declaramos quem Tu és, majestade, majestoso, glorioso, poderoso. Tu és nosso Rei.
adoram, os céus refletem teu poder, teu amor alcança o meu ser. Assentado sobre o trono estás, exaltado sobre todas as nações. Nos unimos em uma só voz, declaramos quem tu és. Majestade, majestoso, glorioso, poderoso, tu és nosso Rei para sempre. Santo, magnífico, El Shaddai, Emmanuel, Deus tu conosco, és nosso Rei para sempre, Senhor para absoluto. sempre. Aleluia, Senhor. Todo glorioso Deus, anjos te adoram, os céus refletem teu poder, teu amor alcança o meu ser. Assentado sobre o trono estás, exaltado sobre todas as nações. Nos unimos em uma só voz, declaramos quem tu és. Majestade, majestoso, glorioso, poderoso, tu és nosso Rei para sempre. Santo, magnífico, El Shaddai, Emmanuel, tu és nosso Rei para sempre. Santo, majestoso, glorioso, poderoso, tu és nosso Rei para sempre. Santo, magnífico, El Shaddai, Emmanuel, tu és nosso Rei para sempre. Amém. Amém. Exalte ao Senhor. Exalte ao Senhor assim como você o aplaudiu. Levante a sua voz e glorifique ao Senhor. Tu és santo, Deus. Abre a sua boca, amado, querido. Deus misericordioso, Pai. Eu não estou mandando você glorificar ao Senhor, não. Mas exalte ao Senhor, dê a Ele palavras de adoração. Ele é digno, ao único digno de receber todo o louvor e toda a adoração. Ele é Rei. Ele é o único digno de receber o louvor, o levantar das suas mãos, o dobrar dos seus joelhos, o quebrantar do seu coração, o lançar da sua vida diante de um altar, somente diante do altar do Senhor. Aleluia. Glórias ao Senhor. Senhor querido, enquanto tantos pregam, Senhor, tantas mentiras, encontramos a verdade em Jesus Cristo, o Rei alto e sublime, que estava, Senhor, assentado no trono e que se fez homem por nós e que pagou o preço de morte, de cruz por nós e venceu para quebrar grilhões, Senhor, infernais que nos prendiam, Senhor, numa derrota, Senhor, terrível, e que venceu, Senhor, o inferno e a morte por amor a nós, a cada um de nós. Senhor querido, te louvamos por isso, Senhor.
E nós queremos, Senhor, te render toda a adoração, Pai, e nos curvar diante de Ti. Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja, Senhor, ministrando os nossos corações. E que ouvidos sejam, Senhor, abertos e olhos abertos. E os nossos corações diante de Ti, Pai. Para entendermos, para, Senhor, Te amarmos cada dia mais, ó Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, queridos. Os irmãos que têm os seus dízimos e ofertas podem trazer ao gasofilácio. Tem um Peugeot de placa ERP 6032. Está com vidro aberto. ERP 6032, um Peugeot. Está com o vidro aberto. Irmãos, nessa ministração eu falei bastante sobre isso, e uma coisa que não levem como uma palavra de Deus, porque eu não sou profeta, mas tem incomodado no meu coração, e é só como um testemunho de uma coisa que tenho visto e tenho sofrido com isso. Principalmente os pais, fiquem atentos aos seus filhos. Está sendo pregado um sincretismo religioso muito forte. E nossos filhos estão sendo tentados a misturar muita coisa com a palavra de Deus. Coisas pesadas, demoníacas. E às vezes nós vemos nossos filhos falando coisas que nós não entendemos, porque o nosso tempo é rápido, é pouco e tudo passa muito rápido. E quando nós vemos, nós achamos que até mesmo a criança mais madura ou o jovem mais maduro, que foi alicerçado e talvez nós pensamos, cresceu na igreja, é enganado, é tragado por mentiras de Satanás. Então você jovem, você é responsável por isso, por aquilo que você tem visto, por onde seus pés estão pisando. E vocês, pais, são mais responsáveis ainda. Porque o nosso ministério primeiro é olhar o que os nossos filhos estão fazendo. E nós também vigiarmos aquilo que nós assistimos e o exemplo que temos passado para eles. Isso não é uma exortação, não é uma dura, não é nada. Mas é o desespero de quem trabalha com adolescente há anos e vê a mudança de fase deles. De criança para jovem. E quando a gente pensa que está tudo bem, é que nós devemos estar atentos. Não é verdade? Quando sou fraco é que sou forte. E quando sou forte, estou fraco. Amém, irmãos? Vamos vigiar e orar, porque vivemos tempos difíceis. Gostaria de saber se alguém nos visitando pela primeira vez, para te dar um presente. Glória a Deus. Sejam bem-vindos sempre, em nome de Jesus. Temos nossos irmãos aqui do lado. Glória a Deus. Nossa irmã, seja bem-vinda sempre, em nome de Jesus. E queridos, também preparem os seus filhos e se preparem para a semana, mês que vem, né? Já está chegando julho, que é aquele mês abençoadíssimo. Temos o acampamento, temos os fins de semana. Aqui é da Iris, os irmãos aqui. E a irmã ali.
Temos o acampamento de férias para as crianças, para os adolescentes juniores. Temos os fins de semana com trabalhos especiais para eles. E na última semana, a terceira semana do mês, temos a semana Compartilha, que é para toda a família. Ela chama Compartilha, até separado para dar essa visão de que o pai, a mãe, a família, né, o avô, quem traz a criança para a igreja, a sua família, né, estar juntos para deixar essa herança, né, para o seu filho, para estarmos juntos, né? Então, a terceira semana, você fica atento ao boletim. Lá no fundo já tem o mural com a programação do mês todo. Tem a primeira semana também do mês de oração. E esse aqui que está grande, que o valor está grande assim, não é que tem que pagar o mês todo, não. É só o acampamento, né? Que são 5 dias, irmãos. 5 dias, por apenas esse valor. E a molecada come o dia inteiro, é uma delícia. A gente vai lá, brinca com eles. E é uma bênção. E quem tiver problema para pagar, por favor, não vai falar que não vai porque não tem dinheiro. Não é assim. Procure a gente. Procure o Rafão. Rafael Brejão, que estava tocando a guitarra aqui, a Natasha, e eles vão providenciar a inscrição do seu filho. Não deixe de deixar ele participar, que vai ser uma grande bênção. O tema é submerso, conhecendo o amor de Cristo e sendo cheios da plenitude de Deus. Amém? Não é isso que nós queremos para a nossa vida e para a vida dos nossos filhos? Então é isso, irmãos. Glória a Deus. Amém. Pastor. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém? Quantos já foram já no ESCA? Levanta a mão. Perdão, quantos não foram no ESCA? Nunca foram no ESCA? Então, os irmãos não conhecem o que é o ESCA, né? Amém? É o Espaço Socioeducacional Comunitário Ágape, amém? Lá do Parque Viaduto. Amém? É o trabalho da igreja. Nós temos lá no Parque Viaduto, chama ESCA. E no próximo sábado nós temos um trabalho importante lá no ESCA, para quem não conhece, lá no Parque Viaduto, na rua Antônio Agnelli 116. Vai ser a partir das 18 horas, vai ser uma festa lá que os jovens estão promovendo, com a participação de quase todos os ministérios da igreja, né? E nós lá, os jovens lá vão estar vendendo lá pastel, espetinho, batata frita, milho cozido, cachorro-quente, arroz doce, doces em geral, algodão doce, vai ter brincadeiras lá para as crianças, dois espaços lá de brincadeira, correio elegante, tudo certinho, tá bom? E para que tudo isso, irmãos? Para que nós estamos convidando toda a igreja para estar lá, os adultos, os anciãos, amém, aleluia, para estar lá, amém? Porque toda arrecadação é em prol do Parque Viaduto, para nós pagarmos o empréstimo que foi feito para comprar um terreno que fica lá no fundo, né, que faz ligação entre uma rua e outra. Então toda a igreja está empenhada, todos os ministérios estão empenhados nesse objetivo de a gente saldar essa dívida lá, tá bom? Esse compromisso, não é dívida, esse compromisso com o terreno, amém? Então nós contamos com a participação de todos. Se você não sabe onde procura a secretaria da igreja, liga para a secretaria, pergunta antes, até sexta. No site da igreja tem lá no setor de unidades, você pode clicar em unidades e ir lá e ver onde é o Parque Viaduto. E lá tem o telefone do pastor lá responsável, que é o Edilson, pelo trabalho lá da igreja, no Parque Viaduto. E o trabalho na igreja é no mesmo local do ESCA, tá bom? Então nós convidem os seus parentes, seus vizinhos, levem os jovens e adolescentes, levem seus pais, e os adultos levem seus filhos, e vamos consumir lá, né? Economizem durante a semana para a gente consumir lá no próximo sábado, a partir das 18 horas, tá bom? Amém, irmãos? Amém, irmãos? Glória a Deus, Deus abençoe. Tem um carro, um Onix, placa FKT 1944. Por favor, dá uma chegadinha lá, tá bom? A palavra está com o pastor Rafael. Que a paz do Senhor esteja com os irmãos, amém?
agradeço a Deus por essa oportunidade que Deus nos concede de estarmos nessa noite junto com os irmãos, adorando juntos ao Senhor e tendo a oportunidade de compartilhar a palavra. Eu gostaria, antes de fazer a leitura do texto bíblico, de estar orando. Vamos estar orando? Ó Senhor nosso Deus, nós somos gratos a Ti pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua bondade, pelo Teu cuidado para conosco. Obrigado, ó Deus, pela vida de cada filho Teu, que o Senhor trouxe nesta noite para estar reunido neste lugar, para Te adorar, para Te bendizer, para Te exaltar. E, ó Deus, neste momento em que nós continuamos em ato de culto diante de Ti, ó Deus, dando atenção à Tua palavra, que o Senhor, ó Deus, por misericórdia, pela Tua graça, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor me conceda a graça necessária para transmitir a Tua palavra com fidelidade. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, usa a minha vida, age, ó Espírito Santo, em cada um dos nossos corações, para que, ó Deus, através da Tua palavra nós sejamos edificados, nós sejamos alimentados. Ó Deus, que o Senhor venha com o Teu sangue purificar as nossas mentes, os nossos corações, as nossas vidas e nos preparar para ouvirmos a Tua voz e recebermos a Tua palavra. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria hoje, irmãos, de estar falando com os irmãos a respeito do poder terapêutico, do poder restaurador da palavra de Deus. E como introdução, eu gostaria de estar lendo com os irmãos na carta de Paulo a Colossenses, no capítulo 1, nós vamos ler os versículos 3 e 4 e depois os versículos 9 e 10. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, nós vamos ler os versículos 3 e 4 e os versículos 9 e 10. Amém? Todos os irmãos acharam? Versículo 3 do capítulo 1 de Colossenses. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos. Agora versículo 9. Por esta razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Nesse texto que nós acabamos de ler, no versículo 4, nós vemos o apóstolo Paulo destacando duas qualidades na vida da igreja de Colossos. Ele diz: nós temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus. A igreja de Colossos era uma igreja que era conhecida pela sua fé em Cristo Jesus, uma fé genuína, uma fé verdadeira. E além dessa fé que eles possuíam em Cristo Jesus, Paulo também diz que tinha ouvido falar do amor que eles tinham para com todos os santos. Não era um povo que fazia acepção de pessoas, que tratava com parcialidade. Era uma igreja que estava transbordando de amor por todos os santos. Quando a gente vê essa descrição, à primeira vista, parece que essa igreja está completa. Ela tem o que é necessário, parece que não precisa de mais nada. Mas o apóstolo Paulo nos diz no versículo 9, que por essa razão, pelo fato da igreja, ser uma igreja que tinha uma fé genuína no Senhor Jesus Cristo, por causa do amor que eles tinham por todos os santos, Paulo não deixava de orar por essa igreja. E Paulo faz um pedido a Deus, e o pedido que Paulo fez é que
esta igreja seja cheia do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual. Por que que Paulo pede que a igreja, uma igreja que já tinha uma fé genuína no Senhor Jesus, que já era cheia de amor, por que que era necessário que essa igreja fosse cheia do pleno conhecimento de Deus? No versículo 10 nós temos aqui pelo menos 4 razões. Paulo diz que uma igreja que é cheia do pleno conhecimento da vontade de Deus, eles podem viver de uma maneira digna do Senhor. E ele diz ainda mais: e em tudo possam agradá-lo. Quando a gente lê isso, parece até impossível, né? É possível agradar a Deus em tudo? Nós somos pecadores, nós somos falhos. Com certeza, irmãos, se depender de nós, das nossas capacidades, nós vamos dizer que não é possível. Mas se a graça de Deus alcançar o nosso coração, e através do pleno conhecimento da vontade de Deus e da ação do Espírito Santo na nossa vida, Deus pode, através do pleno conhecimento da vontade de Deus, Ele pode nos capacitar dia a dia a agradar a Deus em todas as coisas. E ainda mais, Deus pode nos capacitar a frutificar em toda boa obra. Ainda que nós tenhamos uma fé genuína, ainda que nós tenhamos amor no nosso coração, a palavra de Deus nos diz que Deus deseja que nós cresçamos no conhecimento de Deus. E aí a gente faz uma pergunta: como que é possível nós transbordarmos do pleno conhecimento da vontade de Deus? Primeiramente, nós afirmamos, nós cremos que Deus nos concede esse pleno conhecimento da sua vontade através da sua palavra, através da Bíblia. A palavra de Deus, irmãos, a Bíblia Sagrada, ela não é um livro que é dirigida somente a aspectos particulares da vida humana, como a nossa vida espiritual ou a nossa conduta moral. Muitas vezes a gente pensa que a Bíblia só tem a dizer alguma coisa para nós a respeito da nossa vida espiritual, ou talvez a respeito da nossa vida moral, mas a respeito de outras áreas da vida é como se a gente vivesse uma dicotomia, ou seja, a gente divide a nossa vida em parte espiritual e parte natural. Durante a semana eu vivo uma outra vida onde eu preciso de outros conhecimentos que não tem nada a ver com a palavra de Deus. E no final de semana eu vivo uma vida onde eu preciso ser moral e espiritual. Muitas vezes tem pessoas que têm dividido a sua vida como se a vida do ser humano estivesse fragmentada. Mas na verdade, a palavra de Deus nos mostra que Deus vê o ser humano como um todo. E a palavra de Deus é dirigida à totalidade do ser humano. Quando Deus se dirige a nós, quando Ele fala conosco através da sua palavra, Ele quer atingir todo o nosso ser, e Ele quer que todo o nosso ser seja transformado pelo poder transformador da palavra de Deus. E eu queria aqui agora convidar você para abrir a sua Bíblia no Salmo 19, nós vamos ler o versículo 7 e 8, porque nesses 2 versículos do Salmo 19, versículos 7 e 8, nós vamos ver de uma forma mais detalhada como é que a palavra de Deus atua no ser humano. O texto tanto fala a respeito da natureza da palavra de Deus, o que ela é, e também nos fala como que ela atua no ser humano. Vamos abrir lá, Salmo 19, versículo 7. Vamos ler primeiramente o versículo de número 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura ou revigora a alma. A primeira coisa que nós lemos aqui é a respeito da palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é lei, instrução. A palavra lei, na língua hebraica, Torá, ela não significa somente lei, como um código, como uma norma, mas ela significa também instrução, direcionamento. E o texto nos diz que a lei, a instrução do Senhor, ela é perfeita. A palavra perfeita, ela tem a ideia de ser completa, inteira, sadia, saudável, sem mancha, sem defeito, íntegra. A palavra de Deus tem
muitas coisas a nos dizer, tudo o que é necessário nós sabermos em todas as áreas da vida humana. É lógico que você não vai ver lá, por exemplo, a Bíblia falando de informática. Mas com certeza nós vamos ter orientação da palavra de Deus de como nós devemos nos relacionar, inclusive com a informática. Se nós não lermos somente a letra, mas nós entendermos o espírito da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é inteira, ela é completa, ela é dirigida a todo o nosso ser. E ela tem o poder, o texto fala que ela revigora, ela restaura. A palavra traduzida por revigorar ou restaurar, ela significa que ela tem o poder de converter, ela causa o retorno da alma. O verbo tem uma ação causativa, ou seja, ele provoca uma mudança. A palavra de Deus tem esse poder de fazer a nossa alma converter. Eu posso estar perdido, sem direção, cego, mas quando a palavra de Deus, vivificada pelo Espírito, ela alcança o meu coração, o seu coração, ela tem o poder de fazer nós voltarmos, nós sermos redirecionados e conduzidos ao lugar que Deus deseja que nós estejamos caminhando. A palavra de Deus tem esse poder, e ela faz isso. Ela não alcança esse resultado quando nós não a entendemos. Você já viu muitas pessoas dizer, olha, eu leio a Bíblia, mas eu não entendo. Mas quando nós lemos, e o Espírito Santo nos ilumina, e a palavra se torna clara, ela se torna viva, ela tem poder de fazer com que a nossa alma seja convertida, redirecionada, ela pode restaurar, ela pode fazer o ser humano voltar-se na totalidade, inteiramente para Deus. A palavra alma, muitas vezes quando a gente pensa em alma como algo etéreo, né? A alma é aquela parte não material do ser humano. O judeu, quando ele usava a expressão nefesh, que é alma em hebraico, ele estava querendo dizer a pessoa como um todo. Envolvia a mentalidade, envolvia tudo que o ser humano é. É o ser humano inteiro voltando-se para Deus. Na segunda linha do versículo 7, na primeira nós lemos, a lei do Senhor é perfeita, é completa, inteira, sadia, saudável, sem mancha, sem defeito, íntegro. E ela converte, ela faz a alma retornar. E a segunda linha diz o seguinte, os testemunhos, ou o testemunho do Senhor é fiel. A palavra de Deus, ela é um testemunho fidedigno de quem Deus é. Como que eu poderia conhecer adequadamente a Deus, se Deus não tivesse se revelado? Deus está no céu, eu estou aqui na terra. Antes do homem pecar, o homem poderia conhecer a Deus, porque ele foi criado em comunhão com Deus. Nós lemos que quando o homem estava no jardim do Éden, Deus todos os dias falava com o homem tinha um contato, uma comunhão, um relacionamento constante com Deus, e nesse relacionamento ele podia conhecer a Deus. Depois que o homem pecou, o pecado corrompeu, separou o homem de Deus e corrompeu até o entendimento do ser humano. O ser humano, depois do pecado, ele não tem a capacidade de, com a sua própria sabedoria, de com o seu próprio entendimento, conhecer a Deus. Então, porque o homem não tem por si mesmo a capacidade de conhecer a Deus, Deus então se revela ao homem. Como que ele se revela? Deus falou. E ele inspirou homens santos a registrar aquilo que ele quis dar a conhecer dele mesmo. E a palavra de Deus é um testemunho fidedigno de quem é Deus, da natureza de Deus e do que ele requer. Os mandamentos de Deus não são simplesmente mandamentos humanos, não são regras humanas. Muita gente pensa que os padrões morais, por exemplo, os 10 mandamentos, são reflexos de uma cultura, de um povo que viveu há 1500 anos antes de Cristo e que influenciou a sociedade ocidental. Mas a Bíblia nos diz diferente. Os 10 mandamentos foram palavras proferidas pelo próprio Deus. Se nós lermos lá em Êxodo capítulo 20, versículo 1, nós vamos ler, então falou Deus todas estas palavras.
Os padrões morais estabelecidos por Deus, eles são absolutos, eles são fiéis, eles se firmam, eles se estabelecem, eles se mostram fiéis, verdadeiros, e eles têm o poder de fazer uma pessoa que é simples, sábio. Deus dá sabedoria, a palavra de Deus torna aquele que a recebe. É interessante que essa palavra simples no hebraico, ela significa ser aberto, acessível, como uma criança. Jesus disse isso, quando ele disse que se nós não recebêssemos o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma nós poderíamos entrar nele. A criança tem aquela receptividade, aquela predisposição para aprender, ela é aberta, ela é acessível, e Deus, pela sua palavra, Ele quer também que o nosso coração, achegando-se diante dEle em humildade, em simplicidade, reconhecendo que nós precisamos instruir, da sua instrução, à medida que a palavra de Deus vem ao nosso coração, ela nos dá sabedoria. Sabedoria é algo prático, é algo que me mostra como eu devo agir nas situações do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Não é simplesmente conhecimento, não é algo conceitual. A palavra de Deus nos dá orientação para a nossa vida. Vamos continuar. No versículo de número 8, a palavra de Deus nós lemos aqui: os preceitos do Senhor são retos, justos, e dão alegria ao coração. A palavra preceitos aqui significa ordens, estatutos. A palavra enfatiza o caráter normativo da palavra de Deus. Foram promulgadas por aquele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que reina sobre o universo. Então não são sugestões, não são opiniões, que eu ouço se eu quiser, se eu não quiser eu descarto, eu não gostei muito, não concordo muito com isso. A palavra de Deus são preceitos, e esses preceitos são retos, direitos, exatos, justos, corretos, imparciais. Às vezes eu posso até não entender. Muitas vezes, quando nós estamos tão acostumados com o padrão deste mundo, que muitas vezes ao ouvir o que a palavra de Deus nos diz, a gente olha assim e fala, mas isso aqui parece muito severo, muito duro, muito tão diferente do que a gente está acostumado aqui a ver. Irmãos, mesmo que nós tenhamos dificuldade de entender, a palavra do Senhor, ela é reta, ela é direita, ela é exata, ela é justa, ela é correta. E quando ela alcança o coração, ela faz o coração regozijar. Ela causa regozijo ao coração, ela brilhanta e embeleza o pensamento, a razão, o entendimento, a vontade, a capacidade de avaliação, a capacidade de julgamento, a capacidade de escolha, até os nossos afetos. Coração aqui não é só esse órgão que pulsa dentro do nosso peito, não. Coração envolve o pensamento, a razão, a vontade, o entendimento, a capacidade de julgamento, os sentimentos. Eu queria dar um exemplo para os irmãos entenderem talvez melhor. Eu queria convidar os irmãos para abrir no Evangelho de Lucas. Nem sempre, irmãos, quando a palavra de Deus é exposta, nem sempre, mesmo os discípulos de Jesus não entenderam tudo o que Jesus disse. Vamos ver lá em Lucas capítulo 18, do versículo 31 até o versículo 34. Lucas 18, do 31 ao 34. Nesse texto nós lemos: Jesus chamou à parte os 12 e lhes disse: estamos subindo para Jerusalém, e tudo o que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios, que zombarão dele, o insultarão, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. No terceiro dia ele ressuscitará. Jesus disse claramente para os seus discípulos, quando ele estava indo para Jerusalém, o que ia suceder com ele. Ele disse:
o Filho do Homem será entregue aos gentios. Os gentios vão zombar dele, vão insultá-lo, vão cuspi-lo, vão açoitá-lo e vão matá-lo. Mas ele vai ressuscitar ao terceiro dia. Mas olha o que diz o versículo 34. Os discípulos não entenderam nada destas coisas. O significado dessas palavras lhes estava oculto e eles não sabiam do que ele estava falando. Eram discípulos de Jesus. Jesus os escolheu. Quanto tempo eles tinham andado com Jesus? Eles viram Jesus realizar milagres. Muitas verdades que Jesus ensinou, eles já tinham aprendido, mas quando Jesus falou a respeito da necessidade dele morrer e dele ressuscitar, esses discípulos não entenderam o que Jesus lhes disse. Agora, irmãos, graças a Deus, que apesar de, como os discípulos, nós às vezes também não entendemos. E não é vergonha, irmãos, para nenhum de nós. Quando nós estamos lendo ou estudando a palavra de Deus, de repente, nós estamos lendo e a gente não entende alguma coisa. Isso é perfeitamente normal. Se os discípulos não entenderam, nós não somos diferentes. Mas é justamente por isso que Deus nos deu a sua palavra, nos deu o Espírito Santo, que nos ilumina, que nos guia a toda a verdade, que nos ensina todas as coisas, que nos faz lembrar o que Jesus disse, e também o próprio Espírito deu à igreja pastores, mestres, evangelistas, para edificar a igreja, para ministrar a igreja, para que a igreja possa ter uma compreensão mais adequada, uma compreensão mais aprofundada da palavra de Deus. Nós vemos aqui que os discípulos não entenderam, mas Jesus não abandona os seus discípulos. Se nós formos lá para o capítulo 24 do Evangelho de Lucas, quando Jesus já tinha morrido, tudo o que Jesus disse que ia acontecer com ele se cumpriu. E mesmo depois de tudo ter se cumprido, os discípulos continuavam não entendendo. Vamos ler Lucas 24, do 13 ao 24. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles estavam impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. Eu fico pensando que paciência que Jesus teve com esses dois, né? Jesus tinha dito lá em Lucas 18 tudo o que ia acontecer com eles. Eles não entenderam. Tudo o que Jesus disse que ia acontecer, aconteceu. Eles ainda continuavam sem entender. Jesus estava ali do lado deles, eles não reconheceram Jesus. Mas Jesus não os abandona. E isso, irmãos, serve de consolo e de esperança para nós. Mesmo quando nós não entendemos, Deus não nos abandona. Ele se faz presente, Ele nos assiste. A Bíblia fala que o Espírito de Deus nos assiste na nossa fraqueza. E Jesus o assistiu aqui. Jesus se põe ao lado deles, se dispõe a ouvir o que estava causando angústia, aflição, as suas dúvidas, os seus questionamentos, as suas dificuldades. Jesus até pergunta: que coisas? Não é porque Jesus não sabia, mas Jesus permite que eles expressem o dilema que estava acontecendo dentro do coração deles. E eles respondem: o que aconteceu com Jesus o Nazareno? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e obra diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção de Israel. E hoje é o 3º dia desde que isso tudo aconteceu.
Algumas mulheres nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Só que eles não pensaram, será que ele ressuscitou? Ele não disse que ia ressuscitar. Para eles, era algo que eles não tinham entendido. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender? E como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Por que os discípulos não entenderam o que Jesus tinha dito? Porque eles não entenderam o que a palavra de Deus dizia a respeito de Jesus. Se eles tivessem entendido o que estava escrito lá em Isaías 53, por exemplo, eles não teriam dificuldade de entender o que Jesus tinha dito lá em Mateus 18. Mas como eles não entenderam as Escrituras, eles não conseguiam interpretar os fatos a partir do que a Escritura dizia. E Jesus, mais uma vez, com paciência, o que Jesus faz? Abandona os discípulos? Só dá uma bronca neles e diz: vocês custam a entender, como vocês demoram para crer? Não foi isso que Jesus fez. No versículo 27 nós lemos: e começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Jesus começou desde Gênesis, Êxodo, Levítico, Moisés, são os 5 primeiros livros. Na Bíblia hebraica, os profetas, Juízes, Josué, 1 e 2 Samuel é considerado um livro profético. Os primeiros profetas para os judeus. E os profetas que nós consideramos maiores, Isaías, Jeremias e depois os 12 profetas menores, eles consideram como os últimos profetas. Então Jesus passou pelo Antigo Testamento inteirinho e foi mostrando que era necessário. Jesus disse que era necessário, eles não entenderam. O que Jesus faz? Ele pega a Bíblia e vai mostrar para eles, passo a passo. Isso dá trabalho, mas Jesus teve esse trabalho. E a palavra de Deus começou a realizar algo na vida desses 2 homens que não era perceptível de imediato. No versículo 28 nós lemos: ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como que ia passar adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Para que isso que nós lemos no versículo 31 acontecesse, Jesus expôs a palavra e a palavra de Deus atuou na vida deles. Veja o que eles dizem no versículo 32. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Jesus começou a expor as Escrituras. A semente foi plantada. E quando a semente começou a ser plantada, o Espírito Santo começou a atuar. E o resultado não foi instantâneo, não foi imediato. Até para a gente poder entender um pouquinho, eu queria dar um exemplo de como que o Espírito Santo age através da palavra de Deus. Imagine, por exemplo, uma mulher quando ela fica grávida. Quando ocorre a fecundação, quando o óvulo se encontra com o espermatozoide, ninguém vê. Ninguém sabe exatamente qual é aquele momento. E pelo menos por algum tempo não dá para saber que isso já aconteceu. O primeiro sinal que a mulher vai ter, que ela vai começar a suspeitar de que talvez tenha acontecido, é porque atrasa a menstruação. E depois, à medida que o feto vai se desenvolvendo, a barriga começa a crescer. Mas
não é na hora que se torna visível que começou a ocorrer o desenvolvimento da criança. A criança foi concebida no momento em que ocorreu o encontro do óvulo com o espermatozoide. A palavra de Deus também, quando ela é ministrada, ela é viva, ela é eficaz. Hebreus 4,12 diz, porque a palavra de Deus ela é viva, é eficaz, ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, ela é apta para discernir os propósitos e os pensamentos do coração, ela penetra no mais profundo do ser humano. Se nós lermos lá em Isaías, capítulo 55, 55, versículo 10 e versículo 11, nós lemos lá em Isaías 55, assim como a chuva e a neve descem dos céus, e não voltam para eles sem regarem a terra, e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador, e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo, e atingirá o propósito para o qual eu a enviei. Então, quando Deus fala através da sua palavra, a palavra que Ele disse, inspirada pelo Espírito Santo, através da ação do Espírito de Deus na nossa vida, ela vai atingir a nossa vida, ela vai fazer o que Deus deseja realizar através daquela palavra, ela vai atingir o propósito, o objetivo para o qual Deus enviou aquela palavra. Irmãos, o ser humano, na sua condição em que ele se encontra hoje, por si só, o homem natural, ele não pode ser convencido da origem divina das Sagradas Escrituras, por argumentos que nós apresentemos, por mais lógicos ou racionais que eles possam parecer. Lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, diz que o homem natural, ele não entende, não aceita as coisas do Espírito de Deus, elas lhe são loucura, e ele não pode entendê-las. Então, como que uma pessoa chega a entender a palavra de Deus? O Espírito Santo, ele literalmente tira o véu. É como se antes do Espírito Santo atuar através da palavra na nossa vida, houvesse um véu que cobrisse o nosso coração. A Bíblia nos diz também lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. Agora, mesmo uma pessoa que está cega, que está com um véu cobrindo, o Espírito Santo, através da palavra, ele pode tirar o véu. A palavra revelar significa isso, tirar o véu. Deus pode abrir os nossos olhos. E no final do versículo 8, nós lemos lá também que os mandamentos, as ordens, as prescrições, as obrigações, eles são puros, límpidos, e eles dão luz aos olhos. Não é a esses olhos. Quando a Bíblia fala, iluminam os olhos, ela se refere àquele lugar no íntimo do ser humano que percebe, que discerne. Esse lugar pode estar envolto em escuridão, preso por inúmeros e mais variados sentimentos, angústias, medos, ódios, dores, feridas, mas no meio de toda essa escuridão, a luz de Deus, através da palavra, pela ação do Espírito Santo, ela pode penetrar no mais íntimo e mais profundo do ser humano, e a palavra de Deus pode trazer
luz. Ela pode iluminar, ela pode redirecionar, ela tem o poder de converter, de transformar. Eu queria também, irmãos, falar um pouquinho para a gente terminar, nós já estamos terminando, a respeito da ação do Espírito Santo e a ação da palavra de Deus. Muitas vezes a gente pode pensar da ação do Espírito Santo como se fosse uma coisa separada da ação da palavra de Deus. Como se a palavra de Deus age aqui, o Espírito Santo age aqui. Tem muita gente hoje que pensa na ação do Espírito Santo como se não tivesse nada a ver com a Bíblia. Muita gente hoje pensa que a ação do Espírito Santo é quando ocorre alguma coisa extraordinária, alguma coisa sobrenatural, ou quando eu sinto alguma coisa, ou quando eu tenho uma revelação, ou uma visão. Irmãos, a ação do Espírito Santo, ela ocorre através da palavra de Deus, ela não está desassociada da palavra de Deus. Todos os milagres que Jesus realizou, ele realizou para que as pessoas que estavam vendo os milagres acontecerem, crescem na palavra que Jesus estava pregando. Não era a ação do Espírito, através da vida de Cristo, não estava separada, não estava desassociada da palavra de Deus. Foi o próprio Espírito Santo que inspirou os autores bíblicos a registrarem de uma forma fiel aquilo que Deus quis revelar acerca dele mesmo a cada um de nós. Se nós lermos lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, vamos ler esse texto. 2 Pedro 1, versículo 20 e 21, a palavra de Deus nos diz o seguinte: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia, e aqui profecia está se referindo à profecia da Escritura, teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, primeiramente, ele inspirou os autores a efetuarem o registro que nós temos aqui das Escrituras. E o próprio Espírito que inspirou, ele age no sentido de nos iluminar, para que nós possamos entender adequadamente aquilo que o próprio Espírito nos diz na sua palavra. Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Então, irmãos, se nós lemos a palavra de Deus e porventura não entendemos, nós podemos pedir que o Espírito Santo nos ilumine. Ele que inspirou os autores sagrados a registrar, ele é poderoso para nos ensinar, para nos iluminar. Jesus, ele disse que quando o Espírito viesse, ele nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Irmãos, nós só podemos estar convencidos de que Deus está falando conosco através da sua palavra por convicção do Espírito Santo. É o Espírito de Deus que traz essa convicção. Quando você começa a ler, você pode até começar a ler como se fosse um livro qualquer, como se fosse um livro escrito por homens. Mas quando o Espírito Santo torna viva essa palavra e ele aplica essa palavra, e ele convence o seu coração, o meu coração, e ele me dá a certeza, ele te dá a certeza de que isso não é palavra de homens, mas é palavra de Deus.
O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito da verdade da palavra de Deus. Se eu não entendo, o Espírito abre o entendimento para que nós possamos entender. Os discípulos não entendiam, mas nós vemos Jesus, por exemplo, depois que ele se revela, depois de ele ressuscitado aos discípulos, a palavra de Deus nos diz lá em Lucas 24, versículo 45, então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Nós precisamos dessa iluminação do Espírito Santo. Nós precisamos dessa inspiração, desse ensino, dessa direção. A palavra de Deus fala lá em João 16:13, que o Espírito de Deus nos guiaria a toda a verdade. Jesus disse, mas quando vier o Consolador, o Espírito Santo, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. O Espírito Santo trabalha através da palavra de Deus. E nós devemos ter isso em mente. Quando a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito, vivificada pelo Espírito, se torna viva em nós, ela produz um resultado para a glória do nome de Jesus. Queria terminar lendo em Tiago, capítulo 1, eu queria ler 2 versículos, o versículo 18 e o versículo 21. Olha o que Tiago diz aqui. Vamos ler o 17 também. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Olha o 18 que ele diz. Por sua decisão, ele, Deus, nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo o que ele criou. E aí no versículo 21 ele diz, portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Amém? Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante ao homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo se esquece da sua aparência. Vamos orar? Senhor nosso Deus, glória seja dada ao teu nome, ó Deus. Glória seja dada a ti, Deus Todo-Poderoso, pela tua palavra, que é viva, que é eficaz. Obrigado pelo teu Espírito Santo, que quando nós não podemos entender, ele nos ilumina, ele nos ensina, ele abre o nosso entendimento para que nós possamos entender. Senhor, nós pedimos essa ação maravilhosa da tua palavra no nosso coração, nas nossas vidas, transformando, convertendo, mudando, redirecionando, que a tua palavra atinja o mais profundo do nosso ser e nos faça cada dia conformes o teu Filho Jesus Cristo. Ó Deus bendito, que o teu Espírito Santo atue em nós, abra o nosso entendimento, abra os nossos olhos, e que, ó Deus, nós possamos experimentar esta obra tua na nossa vida. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Sérgio. Pode encerrar? Amém. Queria convidar a igreja para ficar de pé. Nós vamos estar impetrando a bênção e logo após a impetrada a bênção, o culto estará encerrado. Amém.
Senhor Deus, nesta hora nós suplicamos sobre o teu povo aqui reunido a tua bênção, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do teu divino Espírito sejam sobre nós e permaneçam sobre nós, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a igreja. Está encerrado o culto.